Olá pessoal, aqui quem fala é o João. Junto comigo temos também a Ellen, o Pedro e a Raíssa. E nós vamos falar sobre as retenções, então, de imposto de renda retido na fonte e contribuição social retida na fonte. Para iniciar, a gente vai dar um contexto de o que são esses impostos e depois como funcionam as retenções. Então, inicialmente, a gente vai tratar aqui do imposto de renda, que ele é um imposto cobrado sobre a geração de riquezas, então, tanto de pessoas jurídicas como de pessoas físicas, quando a gente tem a obtenção de um capital, ou seja, nos salários, nas receitas mesmo de uma empresa, a gente vai ter a incidência do imposto de renda. Seguindo, a gente também tem a contribuição social. Então, a contribuição social, ela tem o objetivo de financiar atividades de bem-estar para o bem da população, realmente social. Essas atividades são saúde pública, previdência social, assistência social, então relacionadas à, à capacidade das pessoas, né, da sociedade. E agora a gente também vai exemplificar o que é uma retenção na fonte. A retenção ela surge como de uma forma de antecipar, então, o imposto que seria cobrado posteriormente, ele não é um imposto adicional, ele só retém realmente o imposto de forma antecipada e destina diretamente para o governo. Então, a gente faz com que a pessoa, o contribuinte, não tenha que ele recolher esse imposto, evitando assim uma sonegação de imposto. E quem é responsável por isso é geralmente a fonte pagadora, né? Que ele vai se tratar e vai ser chamado aqui de responsável tributário. Então, seguindo ali, nós temos aqui a competência tributária, que ela é diferente da capacidade tributária. A competência, então, é o poder da criação do tributo. É ele quem pode fazer alteração nele e fazer criação ou parar com a tributação. Realmente, em ambos os impostos, ele é competente à União. Bom, agora eu, a Ellen, vou dar continuidade à nossa apresentação. E passando um pouco para a hipótese de incidências, começamos pelo imposto de renda. A legislação estabelece que o IR incide sempre que há um acréscimo patrimonial, ou seja, qualquer ganho ou aumento do patrimônio do contribuinte. Isso pode ocorrer pelo recebimento efetivo dos valores em dinheiro, mas também pelo reconhecimento de rendimentos provenientes do capital, do trabalho ou de outras formas. No caso das pessoas jurídicas, esse acréscimo patrimonial é representado principalmente pelo lucro. Portanto, sempre que a empresa obtém lucro, temos que configurar a hipótese de incidência do imposto de renda. Bom, agora sobre a contribuição social, sobre o lucro líquido. Assim como o imposto de renda, a contribuição social incide sobre o lucro obtido pelas pessoas jurídicas, ou seja, sempre que a empresa ofere lucro, surge a obrigação de recolher essa contribuição. Essa regra foi estabelecida desde 1988 e permanece como um dos principais tributos federais ligados ao resultado das empresas. Ah, sobre o PIS, PASEP e COFINS, diferentemente da contribuição social, esses tributos não incidem sobre o lucro, mas sim sobre a receita da empresa, ou seja, sempre que a empresa jurídica recebe valores pela venda de bens ou serviços, ocorre o fato gerador dessas contribuições. Esses tributos têm como finalidade o financiamento da seguridade social e o suporte de programas sociais. O fato gerador em relação ao IR e para a contribuição social também, ele acontece no momento em que a empresa prestadora de serviços tem crédito dos valores que ela tem a receber. É importante ressaltar também que o valor retido funciona como uma antecipação dos tributos que seriam pagos posteriormente pelo prestador de serviço. Então, a retenção, na prática, ela adianta parte da contribuição. A base de cálculo, tanto para o imposto de renda quanto para a contribuição social, é o total da remuneração paga ou creditada pela prestação dos serviços, ou seja, o valor bruto devido ao prestador. É utilizado para calcular quanto será retido na fonte. Sobre as alíquotas, quando os pagamentos são feitos por uma pessoa jurídica de direito privado para outra pessoa jurídica de direito privado,
No caso dos prestadores de serviços profissionais, que são aqueles elencados no parágrafo 1º do artigo 714 do Regulamento de Imposto de Renda, a alíquota será de 1,5%. Os operadores de serviço de representação comercial, mediação de negócios, publicidade e propaganda também será 1,5%. Pagamentos efetuados em favor de cooperativas de trabalho, associações profissionais e assemelhados será 1,5%. E no caso de prestadores de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância e locação de mão de obra será de 1%. No caso dos pagamentos efetuados por órgãos da administração pública federal às pessoas jurídicas de direito privado. Quando uma empresa privada enquadrada no lucro real presumido presta serviços a qualquer órgão da administração pública federal, esses órgãos deverão reter, a título de antecipação do imposto de renda, a alíquota de 15% devido sobre o percentual aplicado no lucro presumido. Sobre as contribuições sociais. Empresas de serviços de limpeza, conservação, segurança, vigilância, transporte de valor, locação de mão de obra, prestação de serviços de assessoria creditícia, gestão de crédito, gestão de riscos e serviços profissionais de modo geral. Será retido por qualquer pessoa jurídica as alíquotas de 1% a título de CSLL, 3% para COFINS e 0,65% para o PIS/PASEP. Essa retenção só vai ser dispensada quando a pessoa jurídica se enquadra no regime do Simples Nacional. Bom, falando agora um pouquinho sobre um exemplo em nota fiscal, a gente trouxe um exemplo de uma empresa de consultoria contábil enquadrada no lucro real, sediada no município pública, cuja alíquota de ISS é 2% e prestou serviço no valor de R$ 1.518 para uma fundação privada. Então, quando uma empresa de consultoria contábil, o lucro real, presta serviço para uma entidade pública, essa entidade é obrigada a reter alguns tributos. Aqui a gente trouxe o ISS, mas também tem os tributos PIS, COFINS e CSLL, que juntos eles somam 4,65%. Então, a empresa ela não recebe o valor cheio da nota, mas recebe o valor bruto menos essas retenções. Aqui no slide a gente trouxe a tabela, onde mostra a base de cálculo, a alíquota e o valor. Ali do lado a gente também trouxe a legislação. Pode passar? Aqui a gente trouxe uma nota fiscal sem valor, sem valor fiscal, né? Ali a gente mostra exatamente o valor retido, aonde o valor bruto seria 1.518 e tem o destaque das retenções. PIS 9,87, COFINS 45,54, IR 22,77, CSLL 15,18 e o valor líquido ficou 1.394,28. Então, a empresa que prestou serviço a um órgão público, quem faz a retenção e paga os impostos ao governo é o próprio órgão público. Então, ele vai descontar esses tributos do valor da nota e vai pagar o restante para a empresa. E assim a gente finaliza a nossa apresentação. Muito obrigada.